A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe o teu trabalho, o teu serviço, Deus abençoe teus vizinhos, os teus familiares, que Deus abençoe todos aqueles que têm ligação contigo, tanto na tua casa quanto no teu trabalho, que Deus te abençoe. Quero estar aqui compartilhando a palavra, que é o Salmo número 1, que diz assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Esta palavra é uma palavra de frutificação, porque bem-aventurado é todos aqueles que têm buscado o Senhor. Aqui fala, né, que bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio. Então nós devemos andar no conselho da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a nossa conselheira. O Espírito Santo de Deus, ele é o nosso conselheiro. A palavra de Deus, ela é escrita inspirada pelo Espírito de Deus. Quem escreveu a palavra? Homem cheio do Espírito Santo. Aqui os Salmos de Davi. Então, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, nós devemos seguir o conselho da palavra. Nós não devemos seguir o que o mundo segue, o que o mundo faz. Nós precisamos andar junto daqueles que do qual edificam nossas vidas. Mas Jesus ele nos instrui através do Salmo de Davi, dizendo que bem-aventurado é o povo que não anda segundo o conselho dos ímpios. Nós podemos até estar no meio da impiedade, porque lá no teu trabalho não são todos cristãos. Só que nós não devemos seguir o conselho do ímpio. A gente pode até estar, às vezes, no local onde está o ímpio. Só nós não vamos andar como eles andam. Nós não vamos andar no conselho do ímpio. Nós vamos nos viver numa posição em Cristo Jesus. Nós precisamos ser sal na terra, ser luz no mundo. A palavra de Deus diz aqui no versículo 2, né? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, o prazer dos filhos de Deus está na palavra. O prazer está na palavra, medita nela dia e noite. Lembra-te da palavra de Deus. A Bíblia diz que aqueles que amam a Deus guardam os seus mandamentos. Tu já tem uma palavra guardada no teu coração? Tu tens? Eu tenho uma palavra que foi o primeiro versículo que ficou gravado aqui na tábua do meu coração, que foi o versículo da minha conversão, há quase 25 anos atrás, que está lá em Isaías 45, 2, que diz assim, ó: Eu irei adiante de vós, endireitarei os caminhos tortos,
quebrarei as portas de bronze e despedaçarei o ferrolho de ferro. Então, essa palavra é a palavra da minha conversão, há quase 25 anos atrás. Então, a palavra de Deus, ela precisa estar aqui, ó, guardada em nosso coração. E aqui fala no Salmo 1, né, que bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Então, nós não devemos nos deter no caminho dos pecadores, praticar aquilo que as pessoas fazem, as coisas erradas, as mentiras, as piadinhas, conversas profanas, conversas que não edificam. Então, nós não podemos seguir o mesmo linguajar. Homem de Deus, mulher de Deus, filhos de Deus, o nosso linguajar não é o linguajar do mundo. A Bíblia diz, eis que as coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se faz novo. Então nós precisamos viver uma nova vida. Aqui diz no versículo 2 que antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Então nós precisamos lembrar da palavra de Deus. Seja em casa, seja no trabalho, seja aonde nós for, nós nunca devemos esquecer os princípios da palavra. Quando nós vamos às compras, saiba que tudo tem um tempo determinado por Deus. Tem um momento de tu ir para comprar, mas tem um momento de ficar em casa e economizar, comprar o que é necessário. Tudo tem um tempo. E aqui fala, né, no versículo 3, né? Diz, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. A pessoa que está firmada na palavra, ela é como a árvore plantada junto no ribeiro, que ela vai florescer, ela vai, na estação própria, ela vai frutificar e vai ser abençoada. Deus, ele é maravilhoso. E aí a Bíblia diz que os ímpios não são assim, ó. No versículo 4, não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, pelo qual os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Então, as pessoas que querem viver uma vida na prática do pecado, elas não conseguem permanecer na congregação onde há justiça, aonde Deus fala, aonde Deus ensina, aonde Deus traz a luz. Porque a Bíblia diz que Deus tem chamado os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então nós somos chamados para adorar a Deus. Somos chamados para florescer, para ser como esta árvore plantada junto ao ribeiro, e da qual vai dar o fruto na sua estação própria. Então, vamos buscar mais de Deus, direção de Deus, e vamos regar, vamos cuidar do templo do Espírito Santo. A palavra diz, vós sois o templo do Espírito Santo. E não podeis fazer do templo do Espírito Santo um covil de salteadores. Precisamos viver uma vida que agrade ao Senhor. Olhando para nós, todos os dias, examinando a nossa mente, examinando o nosso coração, porque uma fonte, ela não pode, da mesma fonte, sair água doce e amarga no mesmo tempo. Ou tu é uma fonte de água doce ou uma fonte de água amarga. Então, dia a dia, nós devemos olhar para nós. Como está a intenção do nosso coração? Como está a nossa vida? Como está a minha vida? Nós precisamos buscar a direção do Espírito Santo para viver uma vida com Deus. Uma vida diária, uma vida de comunhão e buscar a fazer a vontade de Deus. Precisamos fazer com que
tudo aquilo que é carnal na nossa vida, que venha ser diminuído dia após dia, para que o fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 5, 22 e 23, que é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, que esses frutos venham ser gerados em nossos corações. E que nós possamos, pela graça de Deus, não por merecimento, mas receber o fruto do Espírito, para que tenhamos uma vida abundante em Cristo Jesus. E eu te abençoo com esta palavra. Seja abençoado, porque bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu te agradeço, Deus, por esta palavra. E eu coloco agora, Deus, na tua presença, Deus, o meu irmão e a minha irmã, Pai, e este povo que está aqui junto comigo agora, nesta oração, que o Senhor, Deus, vem estar alcançando a cada um, Pai, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus vem estar dando a instrução que tu precisa, a palavra de Deus diz: pedir e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que bate a porta se abre, todo aquele que pede recebe. Então, e qual do pai, que se o filho lhe pedir um pão, lhes dará uma pedra, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará o Espírito Santo a quem pedir. Então, peça ao Espírito Santo, para que tu venha ser moldado pelo Espírito Santo de Deus. Porque a nossa vida sem o Espírito Santo não tem como mudar. Porque somente o Espírito Santo nos convence do nosso pecado, para que nós possamos ter o arrependimento e viver uma vida que agrada ao nosso Deus. Então, eu louvo a Deus por esta palavra e eu digo: Deus, muito obrigada por mais esse dia de vitória, de paz. Receba de Deus a tua vitória, receba de Deus tudo aquilo que Ele tem para ti, porque os planos de Deus não são os teus planos, os caminhos do Senhor não são os teus caminhos. Então, busque a direção de Deus para a tua vida, para a tua família, e tu prosperará em todas as áreas da tua vida. E eu te abençoo no nome de Jesus com esta palavra do Salmo 1, no nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe e fica com Deus.